Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Eu sou o pastor Rodrigo Figueiredo, estarei dando início a mais um estudo bíblico da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Estamos estudando, nesse momento, o tema Doutrinas Bíblicas, Razões da Nossa Fé. E hoje nós traremos a aula de número 6, quando falaremos sobre igreja, o artigo da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que trata sobre igreja. E para falarmos sobre esse tema, nós desenvolveremos os seguintes tópicos. O que significa a palavra eclésia, igreja, igreja na história dos batistas, e, por fim, o artigo de número 8, propriamente dito, da nossa declaração doutrinária, que trata do tema igreja. Desta forma, apresentamos aqui a palavra eclésia, conforme aparece em diversos momentos no texto do Novo Testamento, no seu idioma em grego. Dentre esses momentos, citamos aqui Mateus 16, 18, quando Jesus diz que estabeleceria a sua eclésia, a sua igreja. E na raiz da palavra eclésia, nós temos o ek, que indica um movimento de dentro para fora, e o verbo kalel, que significa chamar, né? O verbo chamar. Então, nós temos na raiz da palavra eclésia, chamados para fora. Nós ouvimos bastante explicações sobre essa junção, né, de um movimento para fora, com ser chamados para fora, e ouvimos bastante explicações dizendo que nós somos chamados, enquanto igreja, para sairmos de dentro da igreja e anunciar o evangelho. Esse movimento de sair das quatro paredes para a proclamação do evangelho. E isso realmente é papel da igreja. A partir de um momento de comunidade, sairmos para proclamar aquilo que experimentamos enquanto comunidade. Isso, então, tem o seu lugar, tem o seu papel. Contudo, eclésia, ela, no mundo antigo, ela significava sair de suas casas, por isso chamados para fora, sair de suas casas para, em assembleia, em reunião, em comunidade, em eclésia, discutir as coisas pertinentes para a polis, para a cidade. Então, os cidadãos de uma polis, de uma cidade, saíam de suas casas, né? Então eram chamados para fora, para, em eclésia, em assembleia, discutirem as coisas pertinentes para a cidade, para a polis. Então, nesse sentido, nós também somos chamados para fora de nossas casas, para, em comunidade, em assembleia, também estarmos reunidos em torno de algo que nos une, algo comum, algo que merece a nossa atenção. No caso, o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E assim a gente entende aqui uma questão que pensamos ser significativa para entendermos o conceito de igreja, o conceito de eclésia, né? Uma igreja, ela é uma assembleia. E não existe assembleia de uma pessoa só. Ou seja, a assembleia pede no mínimo 2 pessoas se reunindo. E aqui, então, nós estabelecemos uma reflexão, uma crítica em relação a uma proposta contemporânea que vem ganhando cada vez mais espaço, onde as pessoas, por meio de um individualismo, se entendem como igreja, né? Quem nunca ouviu também, no senso comum, as pessoas dizendo, eu sou a igreja, né? Eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Não, eu não sou a igreja. Eu só sou igreja quando eu estou com você. Nós somos a igreja. É uma comunidade, é um grupo, é uma assembleia. E não existe assembleia de uma pessoa só. Eu sou um membro do corpo, mas o corpo, a igreja, só existe na união dos membros. Percebem? Então, nesse discurso contemporâneo que traz uma dinâmica de individualismo, onde a pessoa se acha autossuficiente na sua caminhada enquanto igreja, rompendo, não tendo vínculo com o outro, ao retornarmos ao conceito da palavra igreja, eclésia, que foi utilizado pelos escritores do Novo Testamento, nós percebemos essa dimensão de coletividade, de grupo, de assembleia, de coletividade. E assim, de certa forma, precisamos repensar o nosso conceito hoje enquanto comunidade, enquanto assembleia.
onde as pessoas, às vezes, no seu individualismo, entendem-se autossuficientes e, por si só, como sendo a igreja, a Assembleia de Cristo. E a gente percebe aqui uma crítica nesse sentido, onde não existe igreja de uma pessoa só. Eu só sou igreja quando eu estou com os outros membros do corpo. Eu sou um membro da igreja. E com os demais membros do corpo, onde todos possuem a sua importância, nós formamos a igreja do Senhor. É claro que nesse tempo presente de pandemia, essa dimensão também de reunião comunitária merece, da nossa parte, uma reflexão, correto? Onde muitos irmãos, para preservação da vida, a vida sempre em primeiro lugar, para a preservação da vida, muitos irmãos optam ou são orientados a ficarem nas suas casas nesse período e não se reunirem enquanto comunidade presencialmente. Porém, ainda que isso ocorra, esses irmãos devem estar mantendo seu vínculo com os demais membros, com os demais irmãos, com os demais componentes desse corpo de Cristo, por meio da internet, que é uma excelente ferramenta. Então, se você agora está assistindo essa aula de sua casa e não esteve presencialmente assistindo, perceba, você está mantendo um vínculo também com a igreja, com a assembleia, com os demais irmãos. Você está aqui comigo, com o pastor Rodrigo, nós estamos aqui presentes, mesmo que virtualmente, nesse momento que requer de cada um de nós uma reflexão, para pensarmos num papel relevante da igreja dentro desse contexto, mantendo as suas atividades funcionando, e dentre elas, a dinâmica do ensino. Então, perceba, mesmo em casa, mesmo nesse período de pandemia, você é chamado para estar comigo nesse momento, juntos, refletindo, pensando acerca do ensino da palavra de Deus, assim como com as transmissões do nosso culto virtual e assim por diante. Então, olha só, nós fomos lá na origem da palavra eclésia, assembleia, pessoas chamadas para fora de suas casas, para, em comunidade, em coletividade, discutirem as questões pertinentes para a polis, para a cidade. Essa é a expressão que o Novo Testamento utiliza para tratar daqueles que seguem a Jesus, a igreja, a eclésia. Então, a eclésia é a assembleia. Não existe assembleia de uma pessoa só, é coletividade, é comunidade. E nesse momento específico que estamos atravessando, dando o devido valor à vida de nossos irmãos e por amor aos nossos irmãos, entendemos como sendo necessário que alguns irmãos estejam afastados desse convívio para não se contaminarem, por estarem num grupo de risco. Entendemos também que aqueles que decidem agir dessa forma estão fazendo isso valorizando a vida. Contudo, mesmo em casa, podemos estar, sim, saindo em direção à comunidade, por meio do ambiente virtual, dentre outras possibilidades. Então, resgatamos, assim, o conceito de igreja, que é coletividade, e dialogamos também, trazendo respostas para a igreja no tempo presente, em meio a essa crise pandêmica que a humanidade está atravessando. Continuando, na história da Igreja Batista, o conceito de igreja ganha uma perspectiva muito específica para os batistas. Os batistas, eles surgem no século XVII, ou seja, os anos 1600, a partir de um grupo de separatistas ingleses que saem da Inglaterra e vão buscar refúgio na Holanda. Na Inglaterra, nesse período de reformas protestantes, ocorre o surgimento da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana rompe com a Igreja Católica e se estabelece como sendo a Igreja Protestante na Inglaterra. A Igreja Anglicana, ela tinha uma dimensão de Estado. O líder, né, da Igreja Anglicana era o próprio rei. Então, a igreja tem esse vínculo com o Estado, de maneira tal que os súditos desse Estado monárquico deveriam ser também anglicanos, né, seguirem a Igreja Anglicana. Esse tipo de proposta de reforma não agrada a um grupo de pessoas na Inglaterra, na época, que buscava a separação
entre a igreja e o Estado. E entendiam que o ser humano ele tinha liberdade de consciência para escolher em matéria religiosa, ou seja, não cabe a outra pessoa ou a uma instituição como o Estado impor a religião que um cidadão deve seguir. Isso é uma questão individual, que a própria pessoa, por meio da sua consciência, é quem vai decidir a liberdade do homem no que tange o escolher a religião que ele vai seguir ou não, ou se também não quiser seguir. E essa é uma questão que a pessoa deve decidir. Então, essas pessoas que queriam essa separação entre igreja e Estado, que reforçavam a importância da liberdade de consciência da pessoa na matéria religiosa, elas vão ser perseguidas na Inglaterra e vão buscar refúgio, algumas delas, na Holanda. Na Holanda, esse grupo, então, tem a sua gênese, volta para a Inglaterra e ali se desenvolve o movimento batista, que posteriormente da Inglaterra vai para os Estados Unidos, levará consigo esses princípios que vão, de alguma forma, também cooperar na formação dos Estados Unidos da América e, posteriormente, por meio do movimento de missões, esses batistas chegam até o Brasil no século XIX. Então, a gente percebe na história dos batistas uma valorização da liberdade de consciência para a pessoa optar pela religião que ele quiser seguir, excluindo qualquer possibilidade de uma outra pessoa ou uma instituição impor a religião que deve ser seguida por alguém. Como desdobramento disso, é claro que haverá uma crítica à proposta que existia na época em relação à forma de ingresso de uma pessoa numa igreja, como era realizada até então. Tanto a Igreja Católica, quanto a Igreja Protestante Luterana, como a Igreja Protestante Anglicana, a forma de ingresso na igreja era por meio do batismo. E o batismo era o batismo infantil, chamado de pedobatismo, batismo infantil. Então, o pedobatismo era praticado como forma de ingresso na igreja. Porém, se esse grupo de pessoas entende a liberdade de consciência e o indivíduo como escolhendo em matéria religiosa, você batizar uma criança e inserir uma criança dentro de uma comunidade, eles vão entender como sendo uma perspectiva equivocada. E irão apresentar, então, ou irão seguir uma dimensão de ingresso na igreja por meio do credobatismo, ou seja, você primeiro compreende a mensagem, você crê na mensagem, você traz a sua profissão de fé sobre a mensagem, e aí então você ingressa numa comunidade. Então, o batismo é um batismo de consciência, quando você entendeu aquela mensagem que foi pregada para você. E nesse sentido também, valorizando a decisão do indivíduo e rompendo com qualquer proposta de vínculo entre igreja e Estado, vai se propor uma dimensão de autonomia da igreja local. Então, a igreja local, ela é autônoma. Não existe nenhuma instituição acima da igreja que pode deliberar sobre as questões que uma comunidade decidiu. Por quê? Valoriza-se aqui, dentro da comunidade, um sistema congregacional, onde os membros possuem participação nas decisões da comunidade e possuem a sua participação mediante uma proposta democrática, onde todos têm voto, todos têm voz, assim como na eclésia, né? A assembleia lá no mundo antigo, das pessoas chamadas para fora de sua casa, que em assembleia deliberavam sobre as questões próprias da poli. Deliberavam como? Por meio da sua participação, por meio do voto, de forma democrática. Então, esses princípios vão fazer parte da história da Igreja Batista, vão fazer parte daquilo que os batistas vão entender como sendo algo significativo para se pensar o conceito doutrinário de igreja. Então, a adesão voluntária através do credo-batismo, batismo consciente, então, refuta-se para os batistas o batismo infantil, o pedobatismo, a separação entre igreja e Estado, ou seja, o Estado não tem que impor a religião que os seus súditos devem seguir, muito pelo contrário, cabe
a cada pessoa a decisão em relação à religião que vai seguir ou não. Então, nessa dimensão de separação entre igreja e Estado, também busca-se uma autonomia da igreja local, sem nenhuma instituição acima que venha intervir nas questões religiosas de uma comunidade de fé. Então, a igreja local, ela é autônoma e ela se administra por meio de um governo congregacional, onde cada membro possui participação nas deliberações da sua comunidade, ou seja, é um sistema democrático. Okay? Então, aqui a gente entende o conceito de igreja na história dos batistas. Agora, vamos falar propriamente sobre o artigo de número 8 da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que trata da igreja, e que diz o seguinte: igreja é uma congregação, percebam aqui, a dimensão congregacional, uma congregação local. E aqui nós percebemos essa importância da valorização da autonomia desse grupo comunitário local, sem nenhuma instituição acima, ou nenhuma pessoa acima, trazendo uma intervenção naquilo que comunitariamente essa congregação local delibera. Então, é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas. Então, percebemos aqui a perspectiva do credobatismo. Por quê? Para fazer parte dessa comunidade, você tem que experimentar a regeneração, que, como vimos na aula passada, a regeneração é o ato inicial da salvação. Então, a congregação é formada de pessoas salvas, pessoas que entenderam a mensagem do Evangelho e se entregaram aos cuidados de Cristo. Regeneração, o ato inicial da salvação, simultaneamente a justificação, processo de santificação até a glorificação. Esses são os elementos que compreendem a salvação. Então, é uma comunidade de pessoas que entenderam a mensagem do Evangelho e deram a sua resposta positiva ao dom que vem de Deus, que é a salvação. Então, a gente aqui percebe um afastamento da proposta pedobatista, o batismo infantil, já que as crianças não têm essa consciência para aceitarem ou não a mensagem do Evangelho, e caminha num sentido de credobatismo, onde a pessoa, ela ouviu a mensagem, ela foi regenerada e ela vai, então, indicar isso por meio da sua profissão de fé, para aí sim ela ser batizadas. Olha só, batizadas após profissão de fé. Então, a pessoa regenerada, ela publicamente declara a sua fé em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então, a gente percebe aqui esses elementos que nós estamos apresentando até então, sendo colocados na Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. É nesse sentido que a palavra igreja é empregada no maior número de vezes nos livros do Novo Testamento. Continuando, a declaração, após essa introdução, ela vai apresentar alguns pontos, especificando o que ela quer dizer com igreja. E o primeiro ponto vai dizer que tais congregações são constituídas por livre vontade. Voltamos ao elemento que, em matéria religiosa, não cabe a ninguém ou a nenhuma instituição impor aquilo que a pessoa deve crer ou não. Então, a liberdade de consciência é algo importante para os batistas. Não cabe a ninguém impor o que o outro deve crer ou não. A gente evangeliza, como nós teremos um ponto da nossa declaração que trata sobre evangelização e missões. A gente anuncia, a gente proclama, mas cabe à pessoa tomar a sua decisão diante dessa mensagem. E lembrando sempre que não somos nós quem convencemos ninguém de nada, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós proclamamos, nós evangelizamos, nós anunciamos, mas nós não impomos a nossa forma de crer às outras pessoas. Existe a liberdade da vontade, a liberdade de consciência. Então, são congregações constituídas por livre vontade dessas pessoas, com finalidade de prestarem o culto a Deus. Então, o culto a Deus é algo significativo para os batistas. O reunir para o culto a Deus é algo fundamental para os batistas. Se reúnem para cultuar a Deus, para observarem as ordenanças de Jesus, batismo e ceia, e meditarem nos ensinamentos da Bíblia, a educação religiosa,
para a edificação mútua e para a propagação do evangelho. Então, a evangelização também é algo característico dos batistas. E esses temas que são apresentados vão ser melhor desenvolvidos nos artigos próprios que tratam dos mesmos na Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Por exemplo, liberdade religiosa, o artigo de número 15, quando vai tratar da livre vontade das pessoas a uma religião ou não. Artigo número 15, a liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais do homem, inerente à sua natureza moral e espiritual, e continua desenvolvendo. As ordenanças de Jesus, batismo e a ceia do Senhor. O batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças, artigo de número 9 da Declaração Doutrinária, e vai desenvolver melhor esse tema. Sobre os ensinos da Bíblia, artigo de número 14, educação religiosa. Às igrejas cabe cuidar do doutrinamento adequado dos crentes, visando a sua formação e desenvolvimento espiritual, moral e eclesiástico, bem como motivação e capacitação sua para o serviço cristão e o desempenho de suas tarefas no cumprimento da missão da igreja no mundo. Sobre a propagação do evangelho, artigo 13, evangelização e missões, que vai dizer que a missão primordial, veja bem, a missão primordial, não podemos nos esquecer disso, meus irmãos. A missão primordial do povo de Deus é a evangelização do mundo, visando a reconciliação do homem com Deus. Parece desnecessário, parece repetitivo, mas é importante frisarmos o que diz a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira sobre a missão primordial da igreja, que é a evangelização. Esse é o característico da igreja. Isso é o que somente a igreja faz. Junto com a evangelização, é claro, ou cooperando para a evangelização, melhor dizendo, nós podemos ter a educação. Olha lá, o doutrinamento para a missão da igreja no mundo. A missão primordial é a evangelização. Então, essa nossa aula aqui, de alguma forma, tem que cooperar para a evangelização, para que você entenda o seu papel enquanto membro do corpo de Cristo para anunciar a mensagem do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, a educação, ela tem que cooperar para a missão primordial, que é a evangelização, a ação social que deve ser feita. Nós estamos tendo, nesse momento de pandemia, a mesa do amor, distribuindo cestas básicas. Oferte para a mesa do amor. Nós temos na nossa igreja o trabalho do PPG, Projeto Pequenos Gigantes, que apoiam, dando reforço escolar às crianças de nossa comunidade. Oferte para o PPG. Seja um voluntário do PPG. Ame o PPG. Porém, devemos entender que o PPG, em nossa igreja, ele está caminhando junto com a evangelização. É assim que é realizado. Por quê? Educação por educação, qualquer instituição particular, pública, secular, pode realizar uma educação. E quem sabe até uma educação com uma qualidade melhor do que a da igreja, né? Assim como um trabalho social, qualquer ONG pode realizar. Inclusive, ONGs de ateus podem realizar um trabalho social com distribuição de cestas básicas e assim por diante, de forma muito mais eficiente, quem sabe, né? Então, assim, isso qualquer um pode fazer. Agora, anunciar o evangelho não cabe às instituições seculares, não cabe às ONGs, cabe à igreja. É o diferencial da igreja. A igreja pode favorecer, por exemplo, a prática de esportes, como nós temos na igreja, o jiu-jitsu sendo ali realizado? Pode e deve. O esporte é um meio de sociabilização e é um meio também que utilizamos para anunciar o evangelho. Então, perceba, o esporte também é realizado alinhado com a evangelização, assim como a nossa educação, assim como o nosso social, assim como a nossa música, tudo tem que caminhar para a evangelização, que é o primordial. Jiu-jitsu por jiu-jitsu, esporte por esporte, qualquer academia pode oferecer, e oferecerá, quem sabe, com uma qualidade melhor do que a nossa. Porém, evangelizar, a academia não evangeliza. Isso é o primordial da igreja. Então, a gente precisa entender, enquanto igreja, que todos os ministérios, a administração, a pastoral, evangelização e missões,
educacional, juventude, crianças, enfim, todos os ministérios têm que cooperar para a missão primordial do povo de Deus, que é a evangelização. E percebam isso sendo indicado, inclusive, no artigo de número 16, que trata da ordem social, né, o papel da igreja na sociedade. E olha só o que diz: como sal da terra e a luz do mundo, o cristão tem o dever, é um dever nosso, enquanto cristão, de participar em todo o esforço que tende ao bem comum da sociedade em que vive. Então, realizar ação social, realizar ensino, possibilitar a propagação do bem comum na sociedade não é uma opção para o cristão, é um dever, segundo a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Ponto 1. Entretanto, o maior benefício, olha só, assim como lá em cima diz que a ação primordial, vai dizer aqui que o maior benefício que pode prestar, que a igreja pode prestar, porque é o diferencial, é aquilo que só ela faz, o maior benefício que pode prestar é anunciar a mensagem do Evangelho. Então, a gente percebe esses elementos aqui, apresentados no ponto 1, sendo melhor desdobrados em outros artigos da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Ponto 2. As igrejas neotestamentárias são autônomas. Então, mais uma vez aqui, a dimensão de autonomia dessa comunidade. E tem o governo democrático, ou seja, os membros da comunidade participam do processo administrativo da igreja, praticam a disciplina e se regem em todas as questões espirituais e doutrinárias exclusivamente pelas palavras de Deus, sobre a orientação do Espírito Santo. Então, não tem nenhum órgão externo que tenha autonomia para deliberar numa igreja local. Ela é autônoma em suas decisões, buscando a palavra de Deus e sendo orientada pelo Espírito Santo. Ponto 3. Há nas igrejas, segundo as Escrituras, duas espécies de oficiais, pastores e diáconos. Então, o texto aqui vai apresentar somente esses títulos, né, para serem utilizados na igreja, pastor e diácono. Então, não tem nada de bispo, nada de apóstolo, nada de patriarca, nada de semideus, nada disso. Pastores e diáconos já está muito bom, já dá para a gente ter uma dimensão dentro da igreja suficiente. Então, a nossa declaração coloca esses títulos que eles utilizam aqui a expressão, né, espécie de oficiais, né? Então, os pastores e os diáconos. As igrejas devem relacionar-se com as demais igrejas da mesma fé e ordem e cooperar. Então, olha só que questão interessante. Se anteriormente nós vimos a autonomia da igreja local, nós percebemos que a autonomia da igreja local não exclui a cooperação com outras igrejas locais. Então, cada igreja local é autônoma em suas decisões. Porém, isso não exclui o relacionamento entre essas igrejas locais, a cooperação entre as igrejas locais. Então, autonomia da igreja local e cooperação com outras igrejas não são termos excludentes, muito pelo contrário, são termos identitários para os batistas. Autonomia da igreja local, cooperação com as demais igrejas. E assim a gente consegue desenvolver no nosso meio batista, dentre outras coisas, por exemplo, o trabalho missionário de forma mais eficiente, por meio das juntas de missões nacionais, missões mundiais. Nós conseguimos realizar várias coisas de forma mais eficiente quando cooperamos enquanto igreja local. Então, cada igreja local coopera e nós conseguimos, então, realizar um trabalho mais eficiente dessa maneira. Então, essa cooperação deve ser voluntária nas atividades do reino de Deus. Então, aqui, só para a gente abrir um parênteses rapidinho, quando falamos sobre reino de Deus, nós apresentamos uma perspectiva de um reino presente no coração das pessoas regeneradas, né, e que teria a sua consumação com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que está lá no texto da declaração doutrinária quando falamos do reino de Deus. E aqui, mais uma vez, há um diálogo com essa perspectiva, indicando que as igrejas devem cooperar umas com as outras, voluntariamente, nas atividades do reino de Deus. Ora, a igreja está aqui hoje, e as atividades do reino de Deus estão sendo realizadas hoje por meio da igreja, que manifesta
né? O texto vai dizer que o reino de Deus se manifesta por meio dos seus súditos. Então, a gente manifesta esse reino de Deus, que já está presente em nossos corações e que terá sua consumação na volta de Jesus. É importante para reforçar a noção de um reino que já se faz presente. Olha, a igreja, ela coopera nas atividades do reino de Deus, que já se faz presente no coração dos súditos desse rei. O relacionamento com outras entidades, quer seja de natureza eclesiástica ou outra, não deve envolver a violação da consciência ou o comprometimento da lealdade a Cristo e sua palavra. Cada igreja é um templo do Espírito Santo. Então, essa cooperação não deve ser em coisas que, de repente, venham a ferir a consciência desta comunidade. Então, o respeito à autonomia da igreja local. 4. Há também no Novo Testamento um outro sentido da palavra igreja, em que ela aparece como a reunião universal dos remidos de todos os tempos, estabelecida por Jesus Cristo e sobre ele edificada, constituindo-se no corpo espiritual do Senhor, do qual ele mesmo é a cabeça. Então, além dessa dimensão visível de igreja local, existe a perspectiva espiritual, né? Essa reunião universal dos remidos. Então, a declaração agora aborda essa outra perspectiva em relação ao conceito de igreja. Além de ser uma comunidade, uma congregação local, ela é também entendida a partir da sua dimensão espiritual, onde reúne os remidos de todos os tempos. Sua unidade é de natureza espiritual. Então, a unidade não é de maneira administrativa, né, governamental, onde uma pessoa, né, ela, de certa forma, tem poder, ela tem deliberação, ela administra, ela governa, ela rege as demais igrejas. Não é isso que dá unidade às igrejas. O que dá unidade à igreja é a sua natureza espiritual. É o entender que, nessa perspectiva de cooperação, existem outras comunidades locais, autônomas, e que nós possuímos uma unidade que é composta por meio de uma dimensão espiritual, não administrativa, não gerencial, enfim, não humanamente falando, e sim uma perspectiva espiritual. Então, eu consigo sair da minha comunidade local, ter comunhão com outros membros de outras igrejas locais, entendendo os mesmos como irmãos em Cristo Jesus. Então, a gente consegue ter essa dimensão, esse entendimento da natureza espiritual da igreja, né? E que se expressa pelo amor fraternal, pela harmonia e cooperação voluntária na realização dos propósitos comuns do reino de Deus. Então, mais uma vez, a dimensão de que o reino de Deus se faz presente, né? E se manifesta pela vida dos súditos desse rei, conforme disse a declaração em nossa aula anterior. Então, a gente percebe aqui esses elementos. A perspectiva de uma igreja local e autônoma, e que entende que ela não está sozinha nesse mundo. Ela encontra-se num espectro maior que é essa dimensão espiritual da igreja, a reunião universal dos remidos de todos os tempos. Então, eu vou trazer agora alguns versículos que são utilizados na Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira e que são utilizados para legitimar o que afirmamos até aqui. O primeiro que eu trago vai tratar do conceito de congregação local, e está em 1 Coríntios 4,17, que diz: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então, esse texto é utilizado para mostrar a dimensão local da igreja conforme o Novo Testamento. Então, igreja em Corinto, igreja em Colossos, igreja em Éfeso, igreja local. Batismo por livre vontade. Cita Atos 2, de 41 a 42. Pedro, ele traz a mensagem, ele prega a mensagem, e então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Então, quem aceitou, por livre vontade, foi batizado, né? Então, esse texto aqui é utilizado para demonstrar que o batismo
não foi um batismo infantil, mas um batismo de consciência, batismo por livre vontade, credo-batismo, não o pedo-batismo. Então, aqui está um texto, dentre outros, que vão ser citados na declaração para reforçar a dimensão de livre vontade para o batismo. Autonomia da igreja, Mateus 18, 17. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. Esse texto está no contexto de alguém que está realizando algo equivocado na perspectiva da igreja, um membro, percebendo isso, vai ter com essa pessoa. Se esse membro não for ouvido, ele traz duas testemunhas para tentar conversar com essa pessoa, e se mesmo assim essa pessoa não quiser ouvir ele com essas duas testemunhas, que ele deve levar o caso à igreja. Então, olha só, e se ele, a pessoa que está equivocada na perspectiva da igreja, e se ele não os atender, dize-o à igreja, porque vai ser a igreja quem vai deliberar. É a igreja que delibera. Não é essa pessoa sozinha que delibera. Não é as duas testemunhas ali que deliberam. É a igreja, é a congregação, é a comunidade, é a assembleia. Então, dize-o à igreja. E, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então, trazendo as decisões para a assembleia, para a igreja, para a comunidade. Então, não é uma pessoa por si só que delibera e acabou. Não, traz para a comunidade. Você está percebendo algo errado? Tenta conversar, tenta resolver, faz a sua parte, chama pessoas para ajudar, mas, em última instância, não é você que decide. É a igreja, é a comunidade, é a assembleia. Então, não existe nenhum órgão externo que essa pessoa deveria levar a questão para que esse órgão externo viesse a intervir em algo da comunidade local. Não, é a comunidade quem vai decidir. É a autonomia da igreja. Então, a pessoa não tem que recorrer a um ente externo para deliberar em matéria religiosa da igreja. Não, ele leva à igreja e a igreja decide. Autonomia da igreja local. Pastores e diáconos. A declaração vai apresentar alguns textos bíblicos. E lendo esses textos bíblicos, nós percebemos que nesses textos a palavra pastor, bispo, presbítero são palavras utilizadas dentro de um mesmo campo semântico. Isso é importante para indicar muito mais um ofício, uma ação, uma atividade, um serviço prestado, do que para elencar um grau hierárquico, né? Existem algumas comunidades onde você, por exemplo, você primeiro tem que ser diácono, para depois você ser presbítero, para depois você ser pastor, para depois você se tornar bispo. Existe uma hierarquia. Se fôssemos comparar, fazendo aqui uma brincadeira, fôssemos comparar com as artes marciais, com o jiu-jitsu, por exemplo, é como se você entrasse faixa branca e chegasse até faixa preta. Existe uma hierarquia, uma espécie de promoção dentro de uma carreira, né, digamos assim. Então, existe essa mentalidade, existe esse pensamento. E a declaração doutrinária da Convenção Batista, ao apresentar esses textos, ela quer, de alguma forma, mostrar que não existe essa hierarquia. O que existe são palavras que ocupam o mesmo campo semântico. Então, trata-se de somente um ofício, que é o de pastorear. Então, vamos ler o texto para a gente perceber se isso ocorre mesmo. Atos 20, 17 e 28. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, olha só, aparece aqui um chamar dos presbíteros da igreja. Aí no verso 28 vai dizer: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, olha só, chamou os presbíteros e, ao se dirigir a eles, diz que o Espírito Santo os constituiu bispos. Bispos para quê? Para pastorear. Então, olha só, presbítero, bispo, pastor. Tudo no mesmo campo semântico, no mesmo grupo de pessoas. E a finalidade é o quê? Pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, a gente percebe essas palavras sendo utilizadas dentro de um mesmo campo semântico, relacionados ao pastoreio. Por isso, nós utilizamos essa expressão pastor sem uma hierarquia. Presbítero, pastor, bispo e assim por diante. São palavras diferentes, mas que são tratadas no Novo Testamento dentro de um mesmo campo semântico, conforme apresenta a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Outro texto, nessa mesma perspectiva, Tito 1, versos 5 a 7. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses
presbíteros, conforme te prescrever, porque é indispensável que o bispo, olha só, então ele constituiu presbíteros e agora vai dizer quais devem ser as características desses homens. E ao dizer quais devem ser as características desses homens, ele vai dizer que é indispensável que o bispo, então ele muda a palavra. Então a gente percebe, dentro do mesmo campo semântico, palavras diferentes sendo utilizadas para tratar de um ofício, que é o ofício de pastorear. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, ou seja, ser bispo, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, que nós já vimos, que está no campo semântico do pastoreio, seja, e aí vai falar como deve ser o bispo. E aí, junto com esse tratamento para o bispo, né, então, existem os pastores, os bispos, né, dentro do mesmo campo semântico, ele vai falar também dos diáconos. Ele vai falar, semelhantemente, em relação ao bispo, quanto a diáconos, é necessário que seja. Então, a declaração vai entender que existem duas espécies de oficiais na igreja, que são os pastores e os diáconos, porque são esses os títulos que o texto bíblico para a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira apresentam, somente esses dois títulos. Reunião Universal dos Remidos. Colossenses 1, verso 18, a primeira parte. Ele é a cabeça do corpo da igreja, conforme disse lá, né? Cristo é o cabeça da igreja, que é esse corpo universal, né, de Cristo, né? Esse corpo espiritual de Cristo. Hebreus 12, 22 a 24. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Então, continua o texto dizendo, aqui é utilizado pela declaração para mostrar essa dimensão espiritual universal dos remidos de todos os tempos. Então, igreja enquanto igreja local, igreja enquanto igreja universal dos remidos de todos os tempos. Nós passamos agora para o momento final de perguntas e fazermos então a nossa verificação. O que diz a declaração doutrinária sobre a igreja? Você poderia responder que igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Há também no Novo Testamento um outro sentido da palavra igreja, em que ela aparece como a reunião universal dos remidos de todos os tempos. 2. Conforme a declaração doutrinária, como são constituídas essas congregações? As congregações são constituídas por livre vontade das pessoas, o credo batismo. 3. O que diz a declaração sobre a forma de governo de uma igreja? Congregacional, autônoma e democrática. São esses os termos que a nossa declaração nos apresenta. 4. A declaração doutrinária diz que há nas igrejas duas espécies de oficiais. Quem são? São os pastores e diáconos. E 5. As igrejas devem, aí completar, né? Elas devem relacionar-se com as demais igrejas da mesma fé e ordem e cooperar voluntariamente nas atividades do reino de Deus. Então, a autonomia da igreja local não exclui a cooperação entre as igrejas. E assim, a gente encerra a nossa aula de hoje, quando tratamos do artigo de número 8 da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que falava sobre igreja. Espero que essa aula tenha somado na sua vida, abençoado a sua vida e que possamos, você e eu, nós, membros do corpo de Cristo, enquanto igreja do Senhor, cumprirmos a missão da igreja, que é anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para esse mundo. Que Deus a todos abençoe, fique na paz e até a nossa próxima aula.